A minha família é um exemplo do Senhor. Minha família é bênção do Senhor. Ensina a amar. Minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família sente do Senhor. Minha família é bênção do Senhor. Minha família com amor edifica minha casa. Graças a paz, gente. Cadê o pastor Leonardo? Opa! Tudo bom? Graças a paz. Não, pode deixar. Hoje nós iniciaremos a série vamos iniciar a maratona, né? Maratona do Casais Saudáveis, aonde nós estaremos durante 23 dias falando sobre 23 famílias da Bíblia. Então hoje nós iniciamos essa maratona. Eu vou estar com o pastor Leonardo. Eu vou até avisar ele aqui, já estou no ar. Hoje nós estaremos com o pastor Leonardo. Vamos guardar ele entrar aí para a gente começar. Nós vamos falar hoje, nossa primeira família, a família de Adão, né? Nós vamos falar sobre a família de Adão, né? Vamos falar sobre os defeitos, vamos falar sobre as coisas boas, as coisas que aconteceram, né? Vamos falar sobre tudo. Então assim, eu peço a você aí, tem uma asa deltazinha aí, queria pedir você aí, né? Marque os seus amigos, marque os as pessoas, né, que estão na sua live, né, que estão aí no seu Instagram aí. Queria te pedir aí que você marcasse, convidasse as pessoas para estar conosco. Vai ser muito bom. Pastor Leonardo é psicólogo, né, trabalha com famílias e ele vai certamente, né, nos trazer uma palavra hoje da parte de Deus abençoada. Acabei de receber uma mensagem dele. Agora ele está falando que chegou da especialização, está se preparando lá para poder entrar. Então vamos convidar aí as pessoas para estar conosco aí enquanto o pastor Leonardo entra. Gente, não se esqueça, durante todo o mês de maio, gente, é coisa de doido. Hoje nós começamos hoje no Facebook. E olha, vou dizer uma coisa para você, é coisa de doido. Durante todo o mês de maio, nós vamos estar fazendo uma maratona, falando sobre as famílias da Bíblia. Toda quarta-feira quem vai estar conosco é o pastor Adriano Moreira. Eu vou estar recebendo aqui o Marcelo Moura, é um amigo meu, um homem de Deus, pastora Márcia Moura. Vou estar recebendo uma galera aqui, né, justamente para você. E aí eu queria te pedir o seguinte: convide seus amigos, convide as pessoas para estar aqui, porque olha, com certeza esse pessoal vai ter uma mensagem de Deus para a gente durante esse mês de maio, mês considerado mês da família. E poxa,
Vamos lá, se você está com problema no teu relacionamento, se você está com problema na tua família, vamos aprender com as famílias da Bíblia a como superar, a como caminhar, a como andar, a como ajustar as coisas. Não vamos permitir que o diabo venha tirar a paz da nossa casa. Vamos agir, vamos trabalhar para que Deus venha, né, trabalhar da melhor maneira possível dentro da nossa casa. E aqueles que não têm problema, vão aprender com as famílias da Bíblia, né, a como crescer, a como amadurecer, a como ser cada vez melhor no nosso casamento. Eu tenho certeza que você vai aprender muito, você vai crescer muito durante todo esse mês dentro da realidade da Bíblia. Então, assim, não perca, né? Convide seus amigos, convide as pessoas para estarem junto conosco, porque certamente Deus irá fazer um reboliço aqui nesse coisa. É isso aí, Luci Bastos, né? Luci acho que está dizendo, né? Luci Astos, né? Ela está dizendo aí, bora povo. É isso aí, vamos convidar a gente, convide seus amigos aí para estar conosco, porque o negócio vai ficar quente daqui a pouco, né? Nós vamos estar aqui com o pastor Leonardo Távora. Ele é psicólogo, o cara é fantástico. Nós vamos falar sobre a família de Adão. Eu queria aqui, de cara, dar uma palhinha para você sobre as coisas do amor. Por exemplo, se liga só, a primeira família do mundo, né? A família mais próxima de Deus, nesta família, o que nós vemos? 2 infratores, um assassino e um cadáver. É sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que nós vamos conversar, né? Nós vamos conversar sobre como reverter algumas coisas dentro da nossa casa, como reverter algumas coisas dentro da nossa família, como não permitir que algumas coisas aconteçam dentro da nossa casa, como não deixar que a nossa família se perca. Olha, principal coisa que acontece, eu estive hoje conversando com o pastor Felipe Narciso, né, no Facebook, e nós chegamos a uma conclusão, uma coisa que tem acontecido demais entre os casais, né, que os casais têm aí dado mole, mas muito mole mesmo, é a questão o pastor Leonardo estava aí chegando aí, pastor Adriano Moreira também entrou. Pastor Adriano Moreira vai estar conosco todas as quartas-feiras, e o pastor Leonardo hoje está com a gente. Vou botar ele aqui já no ar aqui, para a gente já começar o nosso bate-papo aqui. Pastor Leonardo Távora acabou de ser convidado aí, vamos lá, vamos ver se ele tá entrando aí. Opa, esse rapaz é bonito, hein? Tudo bom, meu pastor? Tudo na paz, querido. Uma boa noite a todos aí. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Quero dizer que é uma honra poder estar participando deste momento aí para a edificação do povo de Deus. Hoje nós, pastor, para a gente é um prazer aqui no Casais Saudáveis ter o senhor aqui com a gente. Há muito tempo a gente está querendo, né, marcar e sempre tem alguma coisa. E aí, né, vem aquela surpresa, né? A gente acaba, há meia hora atrás, eu falei assim, vou pegar o pastor Leonardo agora. E aí, pastor, tá de boa, tá de bobeira, vamos fazer uma live? Não estou de bobeira não, mas vamos fazer uma live. Mas muito legal ter o senhor aqui com a gente, muito legal ver o senhor participando. Casais Saudáveis está aí trabalhando para que outras pessoas estejam sendo abençoadas. E esse mesmo, pastor, não sei se o senhor viu lá aqui no Instagram e no Facebook, né? A gente anunciando, eu simplesmente deu a louca aqui em casa, e a gente está entrando numa maratona
Maratona do Casais Saudáveis, onde a gente vai falar, são 23 lives, onde nós estaremos falando sobre 23 famílias da Bíblia. E hoje a gente começa com a família de Adão. Eu falei para a galera o seguinte, que nós não vamos esconder nada deles. Vamos falar sobre os defeitos, sobre as dificuldades, né, sobre as coisas boas, sobre tudo. Vamos falar, né, os valores, o que foi, o que não foi, o que é bom e o que não é bom. E aí, a Sueli está mandando um abraço aí para toda a família aí, né? Então, hoje, a conta fica com o pastor, né? Para estar aí nos ajudando. Eu quero iniciar fazendo uma seguinte introdução, que eu até escrevi aqui. Adão, como todos nós sabemos, foi o primeiro chefe de família. Naturalmente, isso aí é o que a Bíblia nos mostra. Eu considerei, né, como aquele filhinho de papai, né, que colocou tudo a perder. É o filhinho do papai que coloca tudo a perder. Adão herdou o paraíso, né, foi criado nas melhores condições possíveis, tinha tudo para dar certo, foi colocado no jardim prazeroso, tinha trabalho, esposa, descanso, responsabilidades, mas uma coisa ele não tinha, né? Autonomia moral. Ele não podia decidir por si mesmo o que era certo e errado. Claro que isso se representa na questão da proibição de tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isto é da autonomia, né, sobre o bem e o mal dele. Isso ele devia conta a Deus, mas lhe cabia entender os limites de sua autonomia e se sujeitar ao seu Criador. Adão, porém, preferiu se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Para Adão não bastava ter tudo, ele queria ser dono do seu próprio destino, ser igual a Deus. Tomou do fruto da vida, tomou do fruto e perdeu a vida, e colocou tudo a perder. Essa é a introdução que eu faço. Pastor, aqui o Instagram, eu gosto do Instagram, que a gente tem poucas pessoas, mas são pessoas de todo o Brasil. Então a gente recebe gente aqui da Bahia, Sergipe, Maranhão, uma galera aí, né? Então o pessoal entra, às vezes faz umas perguntas, aí sai, volta de novo e tal. Mas são pessoas que estão sempre com a gente aí, e eles estão sempre explicando, quem sabe que às vezes tem alguma coisa para fazer, mas muitos aí têm aprendido muito conosco, né? A Luzida está aí, ó. Ela tem sempre estado conosco, a Nana Astral, tem aí o outro menino, que eu esqueci o nome dele agora, daqui a pouco ele entra aí. Mas vamos lá, pastor. Primeira família do mundo. Você quer fazer uma introdução além da minha ou quer que eu entre logo na pergunta? Eu gostaria de fazer uma introdução sobre essa primeira família, né? Você falou de algo muito interessante sobre a questão da autonomia moral, né, que Adão talvez não tivesse. Conquanto a gente entra numa polêmica aí, né, logo no início da Bíblia, sobre a própria questão do livre-arbítrio, né? Você percebe isso também, né? Ele sendo orientado a não tomar do fruto de uma determinada árvore. Contudo, ele faz isso mesmo contrariando essa orientação, né? Então, muitas vezes eu vejo casais que por algum momento no decorrer da caminhada cristã, eles dizem o seguinte: não deu certo porque esse casamento não era de Deus. Já ouvi muito isso, tratando de casais, atendendo casais. Não necessariamente significa dizer que o casamento não tenha sido de Deus, porque, no meu ponto de vista, desde o momento que duas pessoas, em comum acordo, decidem se unir e buscam, né, essa bênção do casamento, né, através de um sacerdote eclesiástico que vai abençoar esse casal, eu creio que esse casamento foi abençoado por Deus. A questão é que cada um precisa entender a sua responsabilidade no casamento. Eu vejo logo no início desta passagem bíblica de Gênesis capítulo 2, ali capítulo 3, uma transferência das responsabilidades, com aquela célebre frase: foi a mulher que tu me deste.
A frase que foi a mulher que tu me deste, a frase que foi a mulher que tu me deste, eu percebo ali logo de início uma transferência de responsabilidade, e aí a gente pode caminhar falando sobre isso daí, né? A família pós-moderna, né? A família pós-moderna com a ascensão da mulher, ganhando espaço aí, ela não acabou perdendo a referência da responsabilidade que cada cônjuge tem dentro do casamento? Queria abrir aí falando sobre isso. Sim. Quando eu falei da questão moral, é questão a ordem de Deus. Sim. Questão a ordem de Deus, né? Agora, olha só, eu achei interessante uma afirmativa que eu li hoje. Primeiro, que eu só tenho a dizer a respeito disso. Primeira família do mundo, a mais próxima de Deus. 2 infratores, um assassino e um cadáver. Eu gosto da Bíblia, William, porque a Bíblia ela não tem por pretensão esconder a falibilidade humana. Eu gosto muito da Bíblia por isso, né? A Bíblia vai falar dos problemas familiares, muitos problemas familiares, né? Logo de início, a primeira família, Adão, vai mostrar os problemas familiares na casa de Davi, vai mostrar os problemas familiares na casa de Eli, né? Um pai omisso, né? Davi também, um pai que teve ali alguns fracassos enquanto pai. Então, assim, e justamente por que Deus, ele, ao inspirar os homens, ele quis, né, ele teve essa preocupação de que nós pudéssemos tomar conhecimento, né, da falibilidade desses homens de Deus, mas que também eram humanos e sujeitos a essas fraquezas, né, sujeitos a essas paixões, como a Bíblia diz. Então, assim, partindo dessa premissa, não existe família perfeita. Eu acho que existe a família dentro do ideal e dos propósitos de Deus. Eu tenho isso como tese. Não existe família perfeita, assim como eu creio que não existe casamento perfeito. Existe um casamento dentro do ideal e dos propósitos de Deus. E aí, como é que eu descubro esse propósito? Como é que eu descubro esse ideal? Através da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e é o principal manual do casamento. Deus se utiliza de ferramentas como casais saudáveis, por exemplo, para abençoar tantas famílias e tantos casais. Mas, sobretudo, a Bíblia ainda continua sendo e é suficiente para orientar as famílias acerca daquilo que elas precisam fazer para cumprir um propósito divino. Sim. Inclusive, quando nós fomos pedir a menina para fazer essa canequinha aqui, né? Qualquer dia você vai receber. Tô com uma caneca aqui, uma florida, olha só, poxa vida, eu quero uma caneca dessa aí também, ó. Isso aí é só os eleitos. Já montou a canequinha dele e tudo. Só os eleitos. Eu vou ter que gravar aí no estúdio para ter uma caneca dessa. Exatamente. Então, o que acontece? Quando nós fomos fazer a caneca, a menina perguntou assim pra gente: nossa, existe casais saudáveis? Aí eu fui responder para ela, porque na verdade ela já estava indo, né? Ela já tinha passado por 3 casamentos, estava namorando o 4º, né? E querendo, não estava nem querendo casar, estava querendo juntar. E aí ela pergunta assim, né? Existe casamento perfeito? Eu falei assim, olha, casamento perfeito eu não sei. Se existe, não. Na verdade, eu acredito que não, tendo em vista que o meu não é perfeito, mas o meu é saudável. Perfeito, isso aí. Eu te garanto. Aí ela falou, sério, eu falei, olha, se eu não fosse saudável, eu não estaria há 25 anos casado. Certamente nós temos alguns problemas aí que realmente acontecem, aparecem e tal, mas a gente está vivendo, a gente está continuando aí. E aí ela pegou, daí ela ficou meio assim e tal. Eu falei, não confunde as coisas. Casamento perfeito é uma coisa, casamento saudável é outra coisa. O que é um casamento não é.
falta de respeito e tantas outras coisas. Aí já era, aí não tem jeito. E aí a gente percebe aqui, né, vem uma outra pergunta, né? Uma família que não tinha, que tinha tudo para dar certo, hoje não tinha sogra, nora e nem genro. Rapaz, eu vou ter que defender as sogras, rapaz. Eu vou ter que defender as sogras. Eu sabia. Fala comigo. Fala com o povo aí, então. Eu tô aqui com a câmera do celular, mas também estou aqui aberto no monitor do computador, porque me facilita melhor ver as pessoas que estão entrando e que eu gostaria de sempre mandar um abraço. Toda live que eu participo, eu gosto de mandar um abraço aí para o pastor, nosso querido mestre, pastor Adriano, também para o meu querido Felipe. Felipe é um grande amigo de infância, um grande carpinteiro aí, ó, profissão do nosso mestre Jesus. Felipe é um carpinteiro e trabalha com carpintaria. Estudou comigo, fizemos judô na infância. Eu quero mandar um abraço para o Felipe. Obrigado, Felipe, por estar nos acompanhando. E aí, rapaz, sogra, genro, nora, rapaz, isso tudo constitui a família, né? A própria palavra aí, Gênesis, vai falar que deixará o homem seu pai e sua mãe, né? E unir-se-á, apegar-se. Eu gosto da versão que fala apegar-se-á, né? No sentido de entrega e, ao mesmo tempo, de posse. E você que está me ouvindo, entenda bem posse. Quando eu falo de posse, eu me valho do texto de 1 Coríntios, capítulo 7, onde Paulo fala que o corpo do marido não pertence a ele, mas sim a sua mulher, e o da mulher não pertence a ela, mas sim o esposo. Então, é nesse sentido que eu falo de posse, tá? Ninguém é produto ou objeto do outro, entendam bem. Só me valendo disso. O meu corpo é da Aline, né, e o corpo da Aline é meu, enquanto casados. Mas, assim, eu estava citando o texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, né? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Aí Deus está falando da constituição de uma nova família, né? Só que quando ele fala da constituição da nova família, ele fala de uma independência do casal, mas sem deixar de existir a interdependência da família. Vou ver se eu tenho ser claro, né? Fala. Não, certo. Então, independência do casal, mas mantendo a interdependência da família. O que é interdependência? É como se eu fosse independente, mas eu comparasse da minha independência com o outro. Isso vai acontecer entre o cônjuge, mas também vai acontecer entre as famílias. E eu tenho que acreditar e trabalhar isso, porque antes de eu chegar, existia um histórico familiar, existia uma construção de entendimento do que era família na mente da minha esposa Aline. Então, eu preciso fazer com que essa construção ela não se desfaça de uma hora para outra. Eu pego a Aline, construo uma nova família, ela deixa a mãe, eu deixo mãe, deixo o pai, mas o fato de eu deixar a mãe, o fato dela deixar o pai, não significa dizer que vai existir aí uma desconstrução do histórico familiar passado dela, e nem mesmo o fato de dizer que agora você não vai mais na sua mãe, agora você não frequenta mais a casa da sua mãe. E aí a minha sogra teve 2 filhas, eu fui um bem-aventurado, sabe, o William? A minha sogra teve 2 filhas e o sonho dela era ter um filho, né? E quando ela casa as filhas, ela recebe 2 genros aí. Primeiro o meu querido Fernando, Nando, esposo da Eliane, minha cunhada. E depois eu chego também na família e sou tratado como esse filho, né? Onde se tivesse um prato de comida para eu comer e a Aline comer, ela tirava da Aline e dava para mim. Isso não é uma sogra abençoada?
Isso é uma sogra. Não tenho o que reclamar da minha sogra, minha querida Ana Maria. Mando um beijo para minha sogra Ana Maria. É bênção. Então, assim, a sogra é bênção. Eu acho que antes de você escolher a esposa, você tem que escolher a sogra. Você tem que, de repente, ir à casa da namorada, ver como é que é a relação dela com a mãe, ver como é a relação da mãe com a filha. E aí, se sua sogra for uma bênção, como a minha é abençoada, você pode casar. Ganhe primeiro os sogros, depois ganhe a filha. Isso aí. Eu ganhei a minha. Isso eu garanto. Pastorzão, outra pergunta aqui. Uma família perfeita que deu errado? O quê? Não entendi. Uma família perfeita que deu errado? A família de Adão seria uma família perfeita que deu errado? Isso. Mas eu posso dizer que sim, né? Antes da queda, não existia nada que pudesse dizer que a família de Adão e Eva tinha alguma mácula, né? Era de fato uma família perfeita. Uma família perfeita que deu errado, não por conta daquele que constituiu Adão e Eva como família, mas por conta da própria escolha daqueles que foram constituídos. Então eu vejo muitas vezes as pessoas que dão errado colocando na conta de Deus, né? Por que Deus não me revelou antes que ele ia me trair? Por que Deus não me revelou antes que ela não seria uma boa mãe para os meus filhos? Então começa a colocar na conta de Deus aquilo que na verdade é sua responsabilidade. Então assim, a família é perfeita. Eu tenho um exemplo bem interessante, né? Deus criou a galinha pôs o ovo, mas a gente chega, pega o ovo e quebra. Então, assim, a culpa do ovo quebrado não é da galinha que pôs o ovo, é da gente que chegou lá e quebrou o ovo. Então, a culpa do casamento de uma família perfeita que deu errado não foi daquele que constituiu o casamento, não foi daquele que constituiu a primeira família. Foram das escolhas. Então, assim, eu não digo que tem casamento errado, eu digo que tem escolhas erradas. Nós escolhemos errado. Nós não sabemos escolher muitas vezes. Muitas vezes nos precipitamos em nossas escolhas. Seria isso? Porque assim, hoje, quais são os critérios que se tem para a escolha de um parceiro? A escolha de alguém que vai viver com você o resto da tua vida. A gente precisa pensar nisso, né? A gente vive dentro de uma sociedade hedonista. A gente vive numa sociedade hedonista onde a busca exacerbada a qualquer preço pelo prazer é muito clara. Então, muitas vezes, as pessoas estão casando para ter prazer. Estão casando porque, dependendo, né, se foram religiosos, se fizerem parte de uma comunidade de fé, casar, porque casando a gente faz sexo e a gente não erra, a gente não peca. Só que quando a pessoa casa por causa do sexo, é bem provável que ela também termine o casamento por causa do sexo também. Porque o casamento, depois de alguns anos, o sexo, a vida sexual, talvez não tenha tanta atividade, não seja vivida com tanta frequência como nos primeiros dias do casamento. Então, assim, tem gente até escrevendo aí, tem gente que casa para sair de casa. Então, assim, vive num lar conflituoso, né, onde muitas vezes é um lar desajustado, e aí ela tá louca, ou ele tá louco para sair desse lar desajustado e foge para uma relação e se casa. Só que a base desse casamento, o desejo desse casamento não foi de se unir com uma outra pessoa e se tornar uma só carne. Eu vi uma postagem de um homem que estava ao lado de uma esposa
que sofreu um acidente de um incêndio e teve 90% do seu corpo queimado. Ela estava totalmente desfigurada, sua carne estava toda repuxada, sua pele toda repuxada, em algumas partes de sua cabeça faltava cabelo, e tinha uma foto dele com ela no início do casamento, ela numa formatura linda, com cabelo, né? E aí alguém perguntava, por que depois do acidente você não se separou dela? Já que agora ela está feia, desfigurada. No que esse marido responde, eu não me separei dela porque eu não casei com o corpo dela, eu casei com a alma dela. Então olha que interessante, as pessoas hoje se casam por causa do corpo, por causa da beleza, a mulher bonita, tem um corpão, né? Ainda tem gente que fala assim, Senhor, olha só, o espírito é teu, mas dá a carne para mim. Né? Então, as pessoas se casam com intenções erradas, e aí fazem escolhas erradas. Eu vi alguém aí, no meio da nossa fala, não sei se foi a Nana Astral, alguém falou aí que discorda de alguma coisa que a gente falou. Eu gostaria de ter aí, então, a réplica, né, dessa fala aí, para a gente poder ver se consigo elucidar aí. Melhor, né? Aqui, ó. Nana Astral, ela colocou, não concordo. Não concorda com o que, Nana? Ajuda a gente aí para ver se a gente consegue chegar em um acordo. Tá bem? Enquanto ela não coloca aí, a gente fez essa pergunta porque nós percebemos o seguinte, né, pastor? Lá no Éden, a gente percebe que errar é humano. Mas, ao contrário do que muitas pessoas poderiam pensar, que o erro foi de Deus, na verdade, o erro é da criatura e não do Criador. Né? Não foi o Criador, ela botou com o início, mas ele falou muita coisa. Qual foi o início, Nana? Aí, Nana? Tenta para ver se a gente elucida aí. E aquela questão também, né? Todos os que nos assistem têm aí todo o direito de discordar. Ela colocou, mas depois você desenvolveu e aí entendi sua posição. Ah, tá. Obrigado, Nana Astral. Obrigado. Você levanta o astral dessa live, Nana. Muito bom, hein, Nana? Gostou, né? Que bom ter um abraço para o Rosenberg aqui, Nana. Quando ele falou sobre a escolha. Ah, sim, sim. Sobre escolhas que às vezes as pessoas fazem escolhas erradas. Isso. Sim, a Bíblia mostra, né, que o homem é falho. E essa falha, né, esse erro, não é nem de Eva, né? Esse erro é do próprio Adão, porque Adão ali, porque alguém vai falar assim, mas foi a Eva que pegou, né? Eva que foi seduzida pela serpente, que foi a Eva que pegou do fruto, né, e ofereceu a Adão. Mas Adão, ele era o cabeça, ele era o representante dessa família. Caberia a Adão repreender a sua esposa, né, e lembrá-la daquilo que Deus havia orientado o casal. Só que ele ali se fez de rogado e, né, sabendo que se comesse também teria ali o conhecimento do bem e do mal, não custa nada conhecer o bem e o mal. Eu não sei se eu estou errado, mas me corrija se eu estiver, mas eu sempre digo para as pessoas o seguinte, né, e já nas aulas que eu sempre dei, eu sempre falei o seguinte para o pessoal, Eva não é totalmente, ela é culpada, mas ela deu do fruto para Adão, é isso que a Bíblia diz. Sim. Ao dar do fruto para Adão, a Bíblia vai dizer que ele aceita e come. Mas Adão, eu não vejo Adão como total inocente nessa história, pelo fato de que ele conhecia o fruto. Quando ela dá o fruto para ele não reconhece esse fruto. Ele deixa esse fruto para... Por isso que eu digo que a responsabilidade é exclusivamente dele. É exclusivamente dele. Ou seja, muitas vezes, dentro de uma família, né, às vezes pode não haver o diálogo,
né? Não pode, o casal pode não conhecer, saber das coisas que está acontecendo. Isso é um problema, porque, na verdade, o que se percebe ali entre Adão e Eva é uma falta de diálogo, e essa falta de diálogo, mas mesmo havendo essa falta de diálogo, há algo que é dado para o outro, e esse algo que é dado para o outro é palpável, e o que é palpável, ele sabia que era errado. É a mesma coisa que eu pegar, vamos dizer, cocaína, maconha, cigarro, e dar para minha esposa e ela pegar e fazer uso. Ela não pode dizer depois que a culpa é minha, uma vez que ela sabe que aquilo ali é errado também. Sim. E eu também não posso. Eu não posso dizer, ela não pode depois dizer, não, foi o homem que tu me deste, o marido que tu me deste. Você entra por um caminho adverso, né? Aquele que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Ou seja, se você, não é nem um conselho do ímpio, é um conselho que você atende ao conselho do seu esposo porque você quis, e não porque você foi enganado. Não é? Ou seja, deixa eu tentar aqui jogar isso para a família de hoje, né? As famílias de hoje, eu acredito que elas estão muito dissolvidas, dissolvida a palavra, elas estão muito separadas, ou estão dissolvendo porque falta comunicação, e falta responsabilidade. Quando eu falo falta responsabilidade, falta eu admitir os meus erros. Eu admitir que eu fiz. E quando eu não admito que eu fiz, enquanto eu não admito que eu fiz, eu vou continuar colocando a culpa sobre o outro. E aí colocar a culpa sobre o outro é um problema. Porque não, a gente continua vivendo esse marasmo no casamento, no sexo por causa de você. A gente continua vivendo um problema financeiro por causa de você. A gente continua fazendo isso por causa de você. A gente continua errando aqui por causa de você. Nunca é por causa dos dois. Eu acho que o que faltou em Adão foi o fato do apegar-se a essa mulher. Eu acho que, se nós pensarmos na importância deste termo, né, dessa proposta, é uma proposta que Deus está fazendo ali a ele, né? Você vai pegar, vai deixar sua mulher, vai deixar sua mãe, vai deixar o seu pai, vai se apegar a essa mulher. E qual é a consequência de você se apegar a essa mulher? A Bíblia vai dizer que eles vão se tornar uma só carne. Quando eu não tenho a noção do que é apegar-se a essa mulher e me tornar uma só carne com ela, eu vou fazer isso que você falou. Eu vou transferir a culpa, eu vou transferir a responsabilidade, eu vou condená-la por uma falibilidade minha, o que a gente chama em psicanálise de projeção. Eu projeto no outro uma demanda que é minha. Né? O homem, de repente, está aí com uma baixa libido e não procura a esposa, vai dizer que é ela que talvez esteja feia. Então ele não vai procurar olhar para ele, fazer uma introspecção e falar, peraí, talvez o erro seja eu. Porque eu não posso culpar o meu cônjuge se ele é uma carne comigo. Paulo vai dizer que eu não vou fazer mal para o meu cônjuge, porque se eu fizer mal para o meu cônjuge, eu estarei fazendo mal para mim mesmo. Então, quando eu tenho a ideia do apegar-se à sua mulher e será uma só carne com ela bem esclarecida na minha vida, eu jamais vou transferir, eu jamais vou condenar, ou jamais vou colocar sobre o meu cônjuge um jugo que era para ser carregado pelos dois, e aí eu coloco um fardo muito mais pesado nas costas dela e me eximo da culpa, né? Me eximo da responsabilidade. Afinal de contas, o problema é teu. Não, o problema não é teu, o problema é do casal, porque é uma só carne.
Então, o que dói na carne de um, vai doer também na carne do outro. Dói na carne do outro. Que tipo de influência Eva teve na vida de Adão? Como esposa? Ela é a mulher que chega... Ela é Gênesis capítulo 3. Desculpa, não entendi. Eu cortei. Antes e depois. Gênesis capítulo 3 vai falar sobre justamente a queda, né? Ela é a mulher que olha para a árvore. O versículo 6 diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. É ela que vem com essa ideia, é ela que traz a proposta. O texto diz que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A árvore era desejável para dar entendimento. Aí ela toma do fruto e ela come e dá ao seu marido e ele come com ela. Então ela exerce um papel aí também fundamental na questão da própria queda, né? Porque ela é tomada pela concupiscência dos olhos, né? E aí, uma mulher que talvez não tenha o controle das suas pulsões, ela pode levar o casamento ao fracasso, né? Porque ela vai influenciar o marido, por exemplo, a gastar com ela o que talvez ele não tenha. O que Eva está fazendo é justamente isso. O Adão, participa comigo desse momento aqui, né? Apesar de nós não podermos, entra comigo nessa causa para que eu não seja apenas, ou não me responsabilize, ou não recaia sobre mim tamanha responsabilidade pelo ato, né? Pela essa concupiscência, que no caso aqui eu posso dizer e classificar como se fosse uma concupiscência dos olhos, né? A Bíblia diz que a árvore era boa aos olhos, então ela é elevada, ela é atingida, ela é afetada, ela é envolvida, sobretudo depois daquilo que ela ouviu da própria serpente, ela é envolvida já também por aquilo que ela está olhando, porque a serpente poderia tentar, mas ela poderia resistir à serpente. A Bíblia vai dizer que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Então ela influencia negativamente no Éden. E depois do Éden? Depois do Éden ela se torna aquela esposa ajudadora? Depois do Éden, me parece que ela é a mulher que cumpre o propósito para o qual ela foi designada, né? Porque essa passagem é interessante, né? Da costela. Gosto muito ali de Gênesis 2, 23, né? Que quando dessa fala linda, a gente usa muito isso em casamento. Essa fala bonita de Adão, que compreende a santidade dessa mulher, ele vai falar lá: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela é tirada da costela. Tem um escritor chamado David Mackay. O David Mackay, ele fala essa frase que a gente usa muito, né? Eu até usava, não sabia que era ele o autor, que a mulher foi feita da costela do homem para caminhar ao seu lado. Depois da queda, eu vejo ela começando a cumprir esse propósito. Ela sai da costela para caminhar ao seu lado. Não da cabeça para ser superior ao homem. Também ela não é tirada dos pés para que ela não fosse pisada por esse homem, mas sim para ser igual a esse homem. Ela é tirada da costela e está debaixo do braço para ser protegida. E ao tempo que ela é tirada da costela, está debaixo do braço para ser protegida, ela está ao lado do coração para ser amada para sempre. Então, é a partir daí que essa mulher começa a entender o propósito dela, essa mulher idônea, né? E adjuntora. Algumas versões dizem mulher idônea, outras mulheres adjuntora, ajudadora. É a partir daí que ela começa a entender isso. Eles saem do momento da queda e partem para o momento da multiplicação da terra, né? Multiplicar e encher a terra. Então aí eu acho que a influência positiva que eu posso ver de Eva é o momento que ela começa a entender o propósito para o qual ela foi posta ao lado
de Adão. Isso tem tudo a ver com os nossos dias. Você, esposa que nos assiste, você precisa entender que Deus te colocou do lado desse homem para que você possa cumprir o propósito de mulher idônea, de mulher ajudadora, mulher que abençoa, mulher balão que levanta, não mulher âncora que põe para baixo. Amém? Isso. Terra, maravilha. Pastor, Adão e Eva são exemplos de família? Ah, sim, eu posso dizer que sim. São exemplos porque falharam, erraram, mas depois se demonstraram importante na multiplicação. Oh, que lindo! É lindo ou linda? Visitante. É o visitante. E de vez em quando ele aparece por aqui. Dá tchau pra turma lá. Então, os ensinamentos que a gente pode extrair da vida de Adão e Eva, eles são aplicáveis para a nossa época. São aplicáveis para o nosso casamento. Adão e Eva pode ser uma família com exemplo para nós, sim, desse casamento que a sociedade se constitui. É a partir do casamento de Adão e Eva que a sociedade se constitui. Evidentemente, com algumas consequências da queda, com algumas consequências do erro. Um grande ensinamento que eu tenho aí, que eu tiro de Adão e Eva, é que nós vamos falhar, Deus vai restaurar, mas às vezes ficarão algumas marcas que nós não vamos conseguir apagar. Então, o exemplo que eu posso concluir tirando aí da vida de Adão e Eva: nós vamos falhar, Deus pode restaurar, mas existirão algumas marcas que ficarão e talvez nós não vamos conseguir apagar. Meu Deus, isso é tremendo, hein? Tô sem palavras. Vamos ler aqui então rapidinho, Valéria Calcanho. Boa noite, irmãos. Eu acredito que falta comprometimento nos casais de hoje e querem ser felizes e não fazer o outro feliz. Em relação a Adão, ele se omitiu e se acovardou e desobedeceu a Deus. Isso aí, a consequência caiu sobre a família, toda a família. A Santos falou, Valéria Calcanho, a mulher tem o dom de influenciar, por isso que ela é a mulher sábia que edifica ou destrói a sua casa. Bom, muito bom. É lindo, eu já li isso. A Nana Astral falou. Perfeito. Sim, todo pecado tem consequências. Aí ela diz lá, a Valéria Calcanho, experiência própria, já deve ter passado por algum momento desse aí, onde... Valéria Calcanho está dizendo aí, sou eu, pastor da TIB. Valéria da TIB, mãe da Amanda. Valéria, mãe da Amandinha. Querida, é porque eu sou míope. Mãe da Amanda. É porque eu sou míope e tenho astigmatismo e não enxergo a fotinha lá, o rostinho de vocês. Eu só vou falando o nome, eu não vejo o rosto. E os nomes, nem todos os nomes, sobrenomes eu gravo. No bate. Pastor, um beijo, Valéria. Um beijo pra você, um beijo pra Amanda, pra sua família aí. Isso. Pra gente terminar, porque o Instagram, infelizmente, nos dá apenas 50 minutos. E os nossos 50 minutos já tem um tempo. Nossos 50 minutos já está indo embora. A gente tem aí aproximadamente de 7 a 10 minutos para ter. Ele vai daqui a pouco nos obrigar a encerrar. Queria perguntar o seguinte aqui. Se der tempo, a gente vai para outra pergunta. Se não der tempo, a gente fica só nessa. Como a misericórdia de Deus é vista na família de Adão? Eu acho que a misericórdia de Deus é vista na família de Adão justamente pelo fato dessa família ter a oportunidade de crescer, a oportunidade de se multiplicar. Por um lado, a família fica marcada pelo pecado, mas um desses filhos é marcado pelo próprio Deus, e essa marca que Deus põe em Deus diz que ninguém poderia tocar nele. Olha que coisa linda, olha a misericórdia de Deus aí clara,
Deus pega um dos filhos de Adão, marca esse filho, mesmo ele tendo errado, e diz que ninguém poderia matar esse filho, ninguém poderia fazer mal a esse filho, ninguém poderia tocar nesse filho, porque esse filho, sobretudo, antes de ser filho de Adão e antes de ser filho de Eva, era filho de Deus. E num filho de Deus ninguém pode tocar. Então, querido, eu vejo a misericórdia de Deus aí, né, nessa propagação, né, na descendência adâmica, porque Deus poderia ali, já que Adão e Eva pecaram, Deus poderia matar os filhos de Adão, de Eva, não permitir para que houvesse a procriação, né? Gênesis capítulo 4 vai falar que ele encontra, né? Caim encontra sua mulher, e alguém pergunta, que mulher é essa que Caim encontra, já que Adão e Eva não, né, não tiveram, assim, ele não teve, não existia uma outra família, né, além de Adão e de Eva. Então, a permissão de Deus é que, acredita-se os teólogos e os estudiosos, que Caim, ele acaba ficando, né, conhecendo a visão, a palavra bíblica, o termo bíblico para aquela época, era conhecendo a sua irmã, Gênesis capítulo 4, versículo 5, conhecendo a sua irmã, para que a sua descendência, né, pudesse vivenciar, experimentar a posteridade aí. Então eu vejo a misericórdia de Deus aí, no tratamento que ele tem com Caim, no tratamento que ele tem com Adão e com Eva, porque mesmo Eva e Adão tendo pecado, Deus os procura. Olha a misericórdia de Deus aí, né? Mesmo depois de pegar o fruto que não era para ser comido, Deus os procura. Ele pergunta, Adão, onde estás, Adão? Onde estás? Ele pergunta para Adão, por que você está se escondendo? Por que você está se tapando, já que você estava nu e não se envergonhava pela sua nudez e agora você se envergonha? Nós pecamos e quando a gente peca, a gente é afastado de Deus. Mas Deus, mesmo nós tendo pecado, Ele envia o seu Filho, né? O plano A deu errado, mas Ele envia o seu Filho e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vai dizer 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Então Deus chega lá, cobre aqueles homens, cobre Adão, cobre Eva e fala assim o seguinte, ó, eu estou cobrindo o pecado de vocês, agora aqui, mas vai ter um tempo que eu vou cobrir o pecado da humanidade através do sangue do Cordeiro, através do sangue do meu Filho. Aleluia! Isso é lindo! Glória a Deus! Uhul! Isso aí! Muito bom! Para terminar, que tipo de pais Adão e Eva foram para Caim e Abel? Rapaz, a Bíblia ela não fala muito sobre essa paternidade, né? Sobre esse convívio. Parece que eles conviveram, evidentemente, eles conviveram muitos anos, né? Naquela época os homens viviam muito tempo, a longevidade era muito maior do que a de hoje, mas a Bíblia não deixa muito claro os relatos, né? São poucos os relatos que tem ali de Adão e Eva com seus filhos, né? A Bíblia vai dizer que depois Eva e Adão, Gênesis capítulo 4, eles têm outros filhos, né? E aí cuidam, né, desses filhos, evidentemente, mas não tem assim uma passagem que diga assim, Adão fez isso, né, com seu filho, Adão fez isso com aquele outro filho. Não, pouco se vê a respeito disso aí na vida de Adão e de Eva. Ou seja, tudo que nós falarmos serão apenas conjecturas, né? Exatamente, conjecturas. Graça e paz. Aline, graça e paz. Aline aí, ó. Aline tá aí. Ele tá mandando um beijo pra você, Aline. Minha Eva, minha costela, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Daqui a pouco estarei contigo, meu amor. Pastor, obrigado. O senhor volta quando? Esse mês a gente está o mês inteiro falando de famílias da Bíblia, né? Então, assim, é só o senhor me dizer os dias que o senhor vai voltar para eu anunciar, porque o senhor viu que a galera se amarrou, né? Eu preciso me preparar melhor, rapaz. O pessoal da sua live aí
é um pessoal muito exigente, né? E a gente tem que dar do nosso possível melhor. Ninguém sabe, mas eu vou revelar. Eu vou revelar aqui. Eu fui convidado aos 45 minutos do segundo tempo para essa live aqui, né? Mas eu quis, né? Já estava numa dívida aí com o William e eu quis participar, mesmo não tendo estudado, lido muito sobre a vida de Adão e Eva, mas o pouco que a gente já tem ministrado e conhecido sobre esse casal aí, o primeiro casal, a primeira família, eu acho que foi suficiente aí para a gente poder elucidar, edificar aqueles que nos acompanharam nesse momento. Mas vamos escolher uma família legal, uma família abençoada para poder falar aí, né? E aí, eu gosto muito de falar sobre a família de José, gosto muito de falar sobre a família de Josué. Quando chegar nesse pessoal aí, me chama que eu terei o prazer de estar aqui com vocês. Eu vou marcar umas 5 aqui e vou te mandar depois. Amém. Amém. Pastor Adriano não escapou, vai estar comigo todas as quarta-feiras desse mês, do mês da família. Então, não tem jeito, né? O Marcelo, a pastora Amada. Então, gente, olha só, pastor, deixa eu só dar um recado aí pra galera. Gente, olha só, o pastor Leonardo vai orar pra gente terminar, mas deixa eu avisar pra vocês o seguinte: convida todo mundo, fala com o pessoal do seu Instagram, da sua rede, né? Nós estamos no mês de maio, no mês da família, aqui no Casais Saudáveis, falando sobre 23 famílias da Bíblia. Começamos hoje, pastor Leonardo falando sobre a família de Adão. Amanhã eu vou estar com o Marcelo Moura falando sobre a família de Lameque. Na quarta-feira eu vou estar com o pastor Adriano Moreira falando sobre a família de Enoque. Então a gente vai estar todo dia... eu pretendo todo dia estar recebendo alguém aqui no Instagram, né, de casa, pessoas que não podem vir aqui, a gente convida de casa para o Instagram. E quem pode vir aqui, a gente, né, convida e vai estar com a gente no Facebook às 5h30. Então a gente está em 2 horários, 5h30. Hoje eu recebi o pastor Felipe Narciso e agora eu estou recebendo o pastor Leonardo. Não perca não, está sendo uma bênção, né? O pastor Leonardo foi uma bênção nessa noite para a gente, e a gente louva a Deus pela vida dele, pela sua disponibilidade. Pastor, obrigado pelo seu carinho, né? Obrigado por nos acolher, né? A Flávia está dizendo aí, pastor Léo, meu amigo, meu pastorzão, quem conhece sabe do que estou falando, amo você. Então, eu também amo. Um beijo, querido. Também te amo. Pastor, obrigado. Ora aí pelas famílias que estiveram conosco até agora. Perdão, gente. Olhe pelas famílias que estiveram conosco até agora, né, que nos abençoaram com a sua presença. E a gente, ao fundo, eu vou botar aqui o nosso amigo, né? Nosso amigo Regis Danese, cantando aí Família, né? Enquanto o pastor Leonardo ora pelas famílias. Tá bom, gente? Vamos orar, pastor? Amém. Oremos, queridos. Senhor, nós queremos apresentar cada família que participou, que participa desta live. Abençoa, Senhor, a família da Su Santos, do João Abreu. Abençoe, Senhor, a família do pastor Adriano. Abençoe a família, Senhor, do nosso querido Felipe, da Nana Astral, que também esteve conosco aqui. Senhor, abençoe a família da querida Flávia, que acabou de entrar, vá ao encontro dela. Abençoe também, Senhor, a família do Celso Cafes, entra com providência em sua vida. Senhor, abençoe a família da irmã Valéria, da TIB de São Mateus, muito obrigado por ela também ter participado aqui. Senhor, abençoe a minha família, a família do William, abençoe a Sueli, entra com providência na sua vida, que ela continue sendo essa mulher amável, amada, disjuntora, servindo o Senhor ao Senhor e também cumprindo os propósitos que tens para essa família, para casais saudáveis. E que tantos outros que passaram, mas já saíram, também sejam abençoados por Ti, e que possamos viver um tempo de famílias não perfeitas, mas famílias com casais saudáveis para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Faça isso, Paizinho amado, e Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abençoe cada live que apresentará família, Senhor, ao longo desses 23 encontros, desses 23 momentos, que serão 23 momentos abençoados
para a edificação do teu povo. Oramos assim, graças a Deus por todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, beijão, seu coração. Estou muito feliz. Nelson está aí mandando um abraço, dizendo amém. Deus abençoe. A Mara Claudino está aí também, amém. Gente, amém. Vocês são da onde? O Facebook, a Aline, um beijo, Aline, Nana. Manda um abraço pro Rosenberg, Valéria, tchau. O Facebook vai tirar a gente do ar agora em 8, 7. Tchau, paz, queridos. Um abraço.